Tudo começou com um olhar, um silêncio no meio da ceia. Os apóstolos, reunidos com Jesus pela última vez antes da cruz, estavam confusos, tensos, inquietos. E então, ele disse algo que congelou o ar. Em verdade vos digo, um de vós me trairá. O clima ficou pesado. Cada um começou a perguntar: por acaso sou eu, Senhor? E entre esses rostos, havia um que já carregava no coração a decisão de vendê-lo. Quando Judas olhou para Jesus, o mestre, com um olhar que ultrapassava a aparência, respondeu com palavras que ecoam até hoje nos corações de quem busca entender o destino eterno das almas. O Filho do Homem vai como está escrito a respeito dele, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria para ele não ter nascido. Essa frase, dita pelo próprio Jesus, é uma das mais fortes de todo o Evangelho. Não é exagero, nem metáfora. É um lamento profundo, um aviso cheio de dor. E também um mistério. Porque o que significa dizer que teria sido melhor não nascer? Estaria o Senhor sugerindo uma condenação eterna? Estaria ele revelando o destino de Judas? Ou haveria mais escondido por trás dessa sentença tão pesada? É sobre isso que vamos refletir neste vídeo. E você vai ver que a resposta é muito mais profunda do que um simples sim ou não. Mas antes de mergulharmos nesse mistério, quero te pedir um gesto simples. Estes vídeos são fruto de oração, estudo e muita responsabilidade diante da fé da igreja. E se esse conteúdo tem te ajudado a crescer espiritualmente, você pode nos ajudar também, agora mesmo, deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. Isso faz com que mais pessoas encontrem conteúdos que edificam, despertam e salvam. E se você sentir que este vídeo pode tocar alguém próximo de você, compartilhe. É assim que a luz se espalha, com um gesto, uma palavra, um clique, e uma alma pode ser tocada por Deus. Agora sim, voltemos ao Evangelho. Quando Jesus diz, melhor seria para ele não ter nascido, ele não está dizendo isso com raiva, nem como uma condenação apressada. O tom da frase, que só pode ser compreendido dentro da paixão, é de dor, de lamento, de advertência. Jesus sabia do coração de Judas, sabia da escolha que ele havia feito, mas também sabia da liberdade que ainda existia naquele coração. Sabia que Judas poderia ter recuado, que poderia ter se arrependido, que, como Pedro, poderia ter chorado e voltado, mas não voltou. E isso muda tudo. A igreja, com sabedoria, nunca afirmou oficialmente que Judas está no inferno. E é importante entender isso. Apesar da gravidade do pecado e do peso das palavras de Jesus, o juízo final pertence só a Deus. O catecismo da Igreja Católica é muito claro ao afirmar que Deus não predestina ninguém para o inferno, CIC 637, e que até o último suspiro, a alma tem a possibilidade de se voltar para a misericórdia. Mesmo que, humanamente, nos pareça impossível, a Igreja nunca ousou declarar a condenação eterna de ninguém, nem mesmo de Judas. Mas então, por que Jesus diria algo tão forte? Porque ele queria mostrar a gravidade do pecado da traição. Mostrar que não é algo leve, que não é apenas uma escolha política, que não é um detalhe da história. Judas não apenas entregou Jesus, ele o vendeu, ele o traiu com um beijo. Ele o entregou sabendo quem ele era. Tinha visto milagres, tinha escutado parábolas, tinha comido do pão multiplicado, tinha visto Lázaro sair do túmulo. Judas não era um estranho, era um apóstolo. E isso torna tudo mais dramático e, ao mesmo tempo, mais próximo de nós. Porque Judas não representa apenas uma figura histórica, ele representa o drama do coração humano, o drama da liberdade, o risco da proximidade sem conversão. Judas estava perto de Jesus, mas não o amava de verdade. Estava com ele fisicamente, mas o coração estava dividido. E isso é um alerta para todos nós, porque é possível estar na igreja, estar nos sacramentos, estar nos ministérios, e ainda assim não estar com Cristo de verdade. Judas é um espelho, um aviso, um chamado à vigilância.
As palavras de Jesus revelam então o peso da eternidade. O Senhor, ao dizer que teria sido melhor não nascer, está nos lembrando que existe uma possibilidade real e trágica de perder tudo, de perder a salvação, de perder o sentido da vida. Porque, como ensina o Catecismo 6C, MUI 23, MOI 33, a existência humana só encontra sua plenitude na união com Deus. Se essa união é recusada, a própria existência perde o propósito. E nesse sentido, sim, melhor seria não ter nascido do que nascer, viver, conhecer o amor e rejeitá-lo. Mas mesmo assim, Jesus não disse: Judas está condenado. Ele lamentou. E isso abre uma janela, uma brecha de esperança. Porque até mesmo no pecado mais grave, a misericórdia ainda pode agir, se for acolhida. O problema de Judas não foi só trair, foi não voltar, foi desesperar, foi tentar resolver o pecado com as próprias mãos. E essa é a verdadeira tragédia, porque o arrependimento verdadeiro leva ao perdão, mas o desespero afasta da graça. Pedro caiu, negou, chorou, mas voltou. Judas caiu e fugiu. E essa diferença é tudo. Por isso essa história não é só sobre Judas. É sobre mim, é sobre você, é sobre todos que já caíram, já erraram, já negaram, já fugiram. Porque o que define o final da história não é a queda, é o que fazemos depois dela. E Jesus, mesmo sabendo da traição, nunca deixou de chamar Judas de amigo. Na última hora, no horto, ele ainda lhe deu a oportunidade de voltar. Mas Judas não escutou. Por isso, mais do que buscar saber onde está Judas, devemos perguntar: onde está o meu coração? Está perto de Jesus, mas distante na alma? Está ouvindo os avisos, mas resistindo à conversão? Está carregando pesos, mas recusando o perdão? A história de Judas não é para especulação, é para conversão, é para despertar, é para nos ensinar que o tempo da salvação é agora, enquanto ainda ouvimos a voz do Senhor. A tragédia de Judas não começou na última ceia. Ela foi se construindo lentamente, em escolhas pequenas, em desvios quase imperceptíveis, em permissões silenciosas que, com o tempo, foram afastando seu coração da luz. Ele caminhava com Jesus. Ouviu cada ensinamento, viu cada milagre, presenciou a ressurreição de Lázaro, tocou o pão multiplicado, foi enviado em missão. E mesmo assim, escolheu trair. Isso nos revela algo muito profundo sobre a liberdade humana. Ninguém está condenado a pecar, mas todos carregam até o último instante a capacidade de escolher entre a luz e as trevas. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que o pecado mortal é uma escolha consciente e livre contra a lei de Deus. No número 1857, lemos: para que um pecado seja mortal, requerem-se 3 condições: matéria grave, plena consciência e consentimento deliberado. Judas preencheu essas 3 condições. Ele sabia quem era Jesus, sabia o valor de sua vida, sabia que estava entregando um inocente, e mesmo assim, aceitou 30 moedas de prata para consumar a traição. Foi uma escolha livre, pessoal, deliberada. Mas essa não foi sua última escolha. Houve outra decisão, talvez ainda mais devastadora: o desespero. Depois de trair Jesus, Judas sentiu remorso. Percebeu que havia cometido um erro terrível, tanto que devolveu o dinheiro aos chefes dos sacerdotes e confessou: pequei traindo sangue inocente. Mas em vez de se voltar a Deus, ele se voltou contra si mesmo. Em vez de buscar o perdão, buscou a morte. Em vez de confiar na misericórdia, se afundou no desespero. E aqui está um dos maiores mistérios da liberdade humana. Mesmo após o pecado, ainda existe a possibilidade de arrependimento. E Judas rejeitou essa chance. O Catecismo afirma no número 1847: não há ninguém, por mais mal que tenha sido, que não possa se converter e receber a graça do perdão se houver sincero arrependimento. E mais à frente, no número 1861, reforça: a misericórdia de Deus não tem limites para quem se volta a Ele com coração contrito. Ou seja, mesmo um pecado gravíssimo como o de Judas poderia ter sido perdoado. A condição não era a perfeição, era o arrependimento. Mas Judas
Em vez de se lançar nos braços de Jesus, mergulhou no desespero. A comparação entre Judas e Pedro é inevitável e profundamente instrutiva. Ambos pecaram, ambos negaram, mas um chorou e voltou. O outro se desesperou e se afastou. Pedro, ao ser confrontado com seu pecado, se deixou quebrar. Chorou amargamente, mas permaneceu com os outros discípulos, esperou, e foi encontrado por Jesus ressuscitado. Recebeu o perdão, foi restaurado, tornou-se pastor. Judas, ao contrário, se isolou, fugiu, não esperou e se destruiu. Essa diferença entre o arrependimento verdadeiro e o desespero é fundamental para compreendermos a teologia do perdão. Porque o arrependimento não é apenas remorso, não é apenas tristeza, é um ato da vontade que se lança na direção da graça, que reconhece o erro sim, mas que também confia na misericórdia. Judas sentiu remorso, mas não confiou. E isso nos mostra que não basta sentir, é preciso responder. Mesmo o suicídio que tragicamente marcou o fim da vida de Judas é tratado com seriedade e esperança pela Igreja. O Catecismo, Narrativum 22, 22 e 23, afirma que perturbações psíquicas, angústia ou medo grave da provação, do sofrimento ou da tortura podem diminuir a responsabilidade do suicida. E mais importante, afirma, não se deve desesperar da salvação eterna das pessoas que se mataram. Deus pode lhes ter proporcionado por caminhos que só Ele conhece a ocasião de um arrependimento salutar. Isso significa que, mesmo diante de um ato tão extremo, a esperança não está totalmente perdida. A Igreja, portanto, não condena Judas e também não canoniza, ela se silencia. E nesse silêncio, há respeito pelo mistério da liberdade humana, porque só Deus conhece o coração até o fim. Só Deus sabe se no último segundo Judas suplicou com sinceridade, se na queda houve um sussurro da alma buscando socorro. Nós não sabemos, e por isso não julgamos. O que sabemos é o que o Evangelho nos mostra: uma traição, um remorso, um desespero, e um Deus que, mesmo assim, chama de amigo. E isso muda tudo. Porque se Jesus chamou Judas de amigo no momento do beijo, foi porque o amava, porque ainda esperava por ele, porque sabia da liberdade que restava. E se Jesus não desistiu de Judas, mesmo conhecendo sua traição, isso significa que ele não desiste de nenhum de nós. Mesmo quando caímos, mesmo quando erramos, mesmo quando parecemos distantes, a mão de Deus continua estendida, sempre, até o último suspiro. E a escolha final é nossa. A história de Judas não é para ser usada como sentença, é para ser usada como espelho, como alerta, como oportunidade. Porque todos nós, em algum momento, somos tentados a trair o Senhor, seja com palavras, com ações, com omissões. Todos nós temos nossas 30 moedas, nossas fraquezas, nossos momentos de dúvida. Mas o que define o rumo da alma não é a fraqueza, é a resposta. É o que fazemos depois de cair. É o quanto confiamos na misericórdia de Deus. E essa misericórdia está disponível agora, aqui, neste instante, para mim, para você, para todos. O que Judas não fez, você pode fazer. O que ele rejeitou, você pode aceitar. O que ele perdeu por desespero, você pode encontrar pela fé. E é isso que Deus quer. Que a história dele sirva como advertência, mas também como convite. Um convite à conversão, à confiança, à esperança. Porque o drama de Judas não precisa se repetir. E, se estivermos atentos, se escolhermos bem, se buscarmos a graça, nosso fim pode ser bem diferente. Pode ser o reencontro, pode ser o perdão, pode ser a salvação. E isso depende de como usamos hoje a nossa liberdade. Há um detalhe que impressiona profundamente todos que estudam com atenção a doutrina da Igreja. Em 2000 anos de história, a Igreja Católica nunca declarou oficialmente que qualquer pessoa específica esteja no inferno. Nem Judas, nem Nero, nem Hitler. Nenhuma alma jamais foi nominada como eternamente condenada.
E esse silêncio não é omissão. É um ato deliberado de humildade diante do mistério. Um reconhecimento de que o juízo final pertence exclusivamente a Deus. Que mesmo conhecendo os atos exteriores, nós jamais podemos conhecer por completo o coração de uma pessoa no momento da morte. E isso muda tudo. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1037, afirma com clareza: Deus não predestina ninguém para o inferno. Essa frase é decisiva. Ela nos mostra que, para a fé católica, o inferno não é um plano de Deus para alguns. Ele não cria almas com destino marcado à perdição. Ao contrário, a salvação é oferecida a todos, sem exceção. O inferno é uma possibilidade real, mas nunca uma imposição divina. Ele só se realiza quando a pessoa, livremente e conscientemente, recusa a graça até o fim. E só Deus conhece o instante final da alma. Por isso a Igreja não se apressa em declarar condenações, nem mesmo quando se trata de casos extremos. Porque para além do que os olhos humanos enxergam, existe o mistério do coração. E naquele último segundo, na hora em que ninguém mais vê, pode haver um suspiro, um arrependimento, uma súplica silenciosa, uma volta à casa do Pai. Por menor que seja, por mais escondida, se for sincera, a misericórdia de Deus pode acolher. Esse silêncio não é relativismo, não é fraqueza doutrinal. E esse ensinamento se aplica diretamente ao caso de Judas. Mesmo com palavras tão pesadas ditas por Jesus, mesmo com a gravidade da traição, a Igreja se mantém em silêncio sobre seu destino. E isso não por covardia, mas por reverência ao mistério da misericórdia. Porque até o último instante, mesmo quando tudo parece perdido, a graça pode agir. E só Deus vê esse instante. Só Deus conhece essa resposta final. O Papa Bento XVI, em uma catequese de 2006, falou sobre Judas com profunda clareza. Disse que não podemos saber seu destino definitivo e que devemos rezar por ele como por qualquer defunto. Isso mostra que a Igreja, mesmo diante de um pecado tão grave, não exclui ninguém da oração. E isso é muito importante. Rezar por Judas é um ato de humildade. É reconhecer que a misericórdia de Deus é maior do que o nosso julgamento. É lembrar que ninguém está fora do alcance da graça, enquanto há vida. E por que isso é tão relevante para nós hoje? Porque vivemos num tempo de julgamentos apressados. As pessoas rotulam com facilidade, condenam com rapidez, apontam o dedo com dureza, mas esquecem que o Evangelho é um convite à conversão, não à condenação. Esquecem que Jesus nos ensina a buscar a ovelha perdida, a perdoar 70 vezes 7, a amar até os inimigos. Esquecem que na cruz, o próprio Cristo intercedeu por aqueles que o matavam. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se o Senhor perdoa, quem somos nós para condenar? Se a Igreja silencia, por que insistimos em sentenciar? Judas errou gravemente, mas também nós erramos. E o que nos salva não é a comparação com os outros, é a nossa resposta ao amor de Deus. O que Judas representa, então, não é apenas o traidor. É o ser humano ferido, dividido, em conflito. E esse ser humano pode ser restaurado, se quiser. A doutrina católica é firme em afirmar que o inferno existe. É um dogma de fé. É uma realidade eterna de separação total de Deus. Mas ela é igualmente clara ao dizer que ninguém pode ser declarado como condenado, a menos que Deus o revele. E como não houve revelação infalível sobre Judas, o silêncio da Igreja permanece. Um silêncio que convida à humildade, à esperança, à vigilância. E esse ensinamento nos forma espiritualmente. Ele nos ensina que, mesmo diante do pecado mais escandaloso, não devemos perder a esperança na salvação do outro. Devemos rezar, interceder, clamar. E também nos educa a olhar para dentro, a perceber que todos nós temos algo de Judas em nós. Todos nós já negamos, traímos, omitimos. E todos nós precisamos da mesma misericórdia que ele recusou. A diferença está na resposta. Esse silêncio também é pastoral. Ele protege a dignidade humana, mesmo na queda. Ele ensina que Deus nunca se alegra com a perda de uma alma.
que o céu vibra com um só pecador que se converte, que o coração de Jesus sangra por cada filho que se perde, e que o nosso papel não é decidir quem está salvo ou condenado, é evangelizar, consolar, chamar à conversão. Por isso, diante da figura de Judas, o que a igreja faz não é levantar o dedo, mas dobrar os joelhos. Não é declarar um veredito, mas elevar uma súplica. Não é encerrar uma história, mas abrir um caminho de reflexão. Porque o destino de Judas, embora envolto em mistério, lança luz sobre o nosso. Ele nos obriga a pensar nas nossas escolhas, na nossa resposta ao perdão, na nossa confiança na misericórdia. E se hoje você sente que seu pecado te afastou de Deus, se carrega culpas que parecem pesadas demais, lembre-se, o silêncio da igreja é um sinal de que ainda há esperança, de que, enquanto há vida, há tempo de voltar, de que Deus, que vê o íntimo, pode acolher mesmo o último suspiro de arrependimento, e que o céu está mais interessado em te restaurar do que em te punir. A pergunta sobre Judas não deve nos levar à curiosidade, deve nos levar à conversão, ao temor santo, à confiança na graça. Porque se nem Judas foi declarado condenado, então você, por mais longe que esteja, ainda pode voltar, ainda pode recomeçar, ainda pode ser salvo. Essa é a beleza do silêncio da igreja. Ele não esconde a verdade. Ele abre espaço para a esperança. A alma humana tem uma capacidade impressionante de perceber quando errou. Algo dentro de nós se inquieta, dói, acusa. Essa dor interior, conhecida como remorso, é muitas vezes o primeiro sinal de que a consciência ainda está viva. Mas o remorso, por si só, não salva. Ele só se torna caminho de salvação quando é transformado em conversão, quando leva a alma a se lançar nos braços de Deus, em confiança, mesmo carregando culpa e vergonha. E é aqui que a história de Judas se torna um espelho dramático para todos nós. Ele sentiu remorso, mas não se converteu. O Catecismo da Igreja Católica, nos números 1856 a 1861, ensina que o pecado mortal, ao ser cometido com plena consciência e liberdade, mata a alma, mas que a conversão sincera pode restaurá-la. E é justamente essa diferença entre o remorso e a conversão que define o drama espiritual de Judas. Ele reconheceu que errou. Confessou aos sacerdotes: pequei, traindo sangue inocente. Devolveu as moedas, ou seja, houve um movimento inicial de arrependimento. Mas faltou o essencial: a confiança na misericórdia, a entrega ao perdão, a volta ao Cristo que ainda o chamava de amigo. Essa separação entre remorso e conversão pode parecer sutil, mas é abismal. O remorso olha para si mesmo, enxerga a culpa, a vergonha, a dor, fica preso no próprio erro, gira em torno do eu não presto, eu não mereço, é tarde demais. Já a conversão olha para Deus, enxerga a graça maior que a culpa, gira em torno do Deus me perdoa, ainda há tempo, a misericórdia me espera. O remorso paralisa, a conversão liberta. Judas viveu um remorso tão profundo que não conseguiu sair dele, e o resultado foi trágico. Acreditou mais no peso do próprio pecado do que no poder do amor de Deus. Não conseguiu ver que, mesmo após a traição, o coração de Jesus ainda estava aberto, que a misericórdia ainda era possível, que o perdão ainda o esperava. E isso é o que realmente destrói, não o pecado em si, mas o desespero que se recusa a crer no perdão. Pedro também caiu. Também negou Jesus, e de forma vergonhosa. 3 vezes. Com juramento, com medo, diante de pessoas simples. Mas ao ouvir o galo cantar, chorou amargamente. E ao reencontrar o olhar de Jesus, soube que ainda era amado. Soube que podia voltar, e voltou. Essa é a diferença. Não foi a queda que separou Pedro de Judas. Foi a resposta à misericórdia. O pecado pode ser o mesmo, mas o fim será diferente, dependendo de como a alma reage à graça. Essa diferença precisa ser pregada com clareza, porque hoje muitos vivem como Judas, sentem remorso, sabem que erraram, sentem peso, mas não se confessam, não rezam,
não pedem ajuda, não acreditam que Deus pode perdoar um pecado como o deles. E por isso, vivem na escuridão da culpa, presos em suas falhas, incapazes de recomeçar. E essa é uma estratégia do inimigo, nos convencer de que já é tarde, que já perdemos, que nosso caso é sem solução. É mentira. Sempre há tempo. Enquanto respiramos, enquanto temos consciência, há tempo de voltar. Santa Faustina, em seu diário, escreveu que quanto maior o pecador, maior o direito à misericórdia. E essa frase resume o coração do Evangelho. Jesus não veio pelos justos, veio pelos doentes, pelos pecadores, pelos que mais precisam. Mas ele não pode perdoar quem não pede perdão. Não pode restaurar quem não se entrega. Não força, não invade, espera. E Judas, infelizmente, não soube esperar. Não suportou o próprio erro, não quis confiar. O drama do remorso sem conversão nos ensina que a dor da culpa precisa ser acompanhada pela decisão da entrega. Sentir tristeza pelo pecado é bom, é necessário, mas isso precisa nos empurrar para Deus, para a confissão, para o altar, para a oração. O pecado nos fere, mas o orgulho nos impede de buscar o médico. Judas caiu no orgulho espiritual. Achou que não havia mais salvação para ele, que o erro era maior que o perdão. E isso é, talvez, a forma mais disfarçada de orgulho. Pensar que meu pecado é mais forte que a misericórdia de Deus. Mas não é. Nunca será. O sangue de Cristo derramado na cruz vale mais que qualquer traição, por mais horrível que tenha sido. O inferno começa, espiritualmente, quando rejeitamos essa verdade. Quando fechamos os ouvidos à voz do perdão. Quando preferimos a vergonha ao arrependimento. Quando, como Judas, nos condenamos antes de sermos julgados. E Deus sofre com isso. Sofre ao ver filhos que Ele ainda ama, se recusando a ser amados de volta. Por isso, o drama de Judas precisa tocar profundamente nosso coração. Porque ele não é uma história antiga. Ele se repete todos os dias, em cada alma que vive na culpa sem confessar, em cada coração que sente dor, mas não busca consolo, em cada vida que sabe que errou, mas não tem coragem de voltar. E a resposta para isso não é acusar, é evangelizar, é anunciar com força e ternura que há um lugar preparado no coração de Jesus para todos os Judas deste mundo, se eles quiserem voltar. E o caminho é simples: arrependimento sincero, confissão bem feita, vida nova. Deus não exige perfeição, exige verdade. Um coração contrito e humilhado, Ele não rejeita. O que Judas não fez, nós ainda podemos fazer. O que ele não viveu, ainda está à nossa disposição. Porque o céu está aberto, o véu foi rasgado, a cruz está de pé, e Jesus continua chamando, mesmo os que o traíram. Se hoje você sente remorso, não pare aí. Vá além. Dobre os joelhos. Faça uma boa confissão. Deixe a luz entrar. O remorso é o começo. A conversão é o caminho. E a misericórdia é o destino. Deus não quer que você se perca. Ele quer que você se salve. E para isso, basta um passo. Um sim. Uma lágrima. Um coração que decide voltar. Porque enquanto houver vida, haverá esperança. E onde há esperança, a salvação é possível. Diante da figura de Judas, é comum que o coração humano procure explicações, se questione, se assuste. Afinal, como alguém que caminhou com Jesus, que ouviu sua voz, que testemunhou seus milagres, pôde cair tão fundo? A resposta não está apenas no pecado dele, está na natureza frágil da liberdade humana. E o mais assustador, essa fragilidade não era só de Judas, é a minha, é a sua, é a de todos nós. E por isso, a grande lição da igreja diante dessa história não é julgar, mas vigiar. O catecismo da Igreja Católica nos convida a viver em estado de graça e vigilância. Ele nos alerta que o pecado mortal destrói a caridade no coração do homem e nos afasta de Deus, CIC 1855. Mas também nos ensina que a graça de Deus está sempre disponível e que o caminho da salvação está ao alcance de quem permanece humilde, vigilante, atento. Porque o maior perigo espiritual não é apenas o pecado, é o orgulho.
é o relaxamento, é a ilusão de que, comigo, isso nunca vai acontecer. O exemplo de Judas serve como um aviso claro. Não basta estar próximo de Jesus por fora. É preciso estar unido a Ele por dentro. Não basta frequentar a igreja, conhecer os textos, fazer parte das estruturas. Judas fazia tudo isso, mas seu coração, aos poucos, foi se afastando. E ninguém percebeu, nem os outros discípulos, nem ele mesmo, talvez. Até que, quando deu por si, já estava nas mãos dos sacerdotes, com 30 moedas em troca do mestre. Essa é a tragédia da tibieza espiritual. Ela vai apagando lentamente o fogo da fé. Vai diminuindo a intensidade do amor. Vai enfraquecendo o zelo. E quando menos se espera, o coração já não responde mais. Já não se emociona. Já não reage. O mal entra como quem não pede licença. E se instala. Judas não se tornou traidor em um único dia. Foi um processo. Um abandono interior. Uma série de pequenas permissões que, somadas, abriram espaço para a escuridão. Por isso, a vigilância é essencial. E não é uma vigilância de medo, mas de amor. Um coração que ama, vigia. Um coração que ama, não relaxa. Um coração que ama, não brinca com a graça. E é isso que a igreja nos convida a cultivar. Um amor vigilante, humilde, confiante. Sabendo que somos fracos, mas que a graça nos sustenta. Sabendo que somos inclinados à queda, mas que o arrependimento sempre nos levanta. Ao longo da história, os santos sempre alertaram para esse risco. São João da Cruz dizia que muitos iniciam bem, mas poucos perseveram até o fim. Santa Teresa d'Ávila chorava diante da facilidade com que a alma podia se perder. São Francisco de Sales advertia que o pior inimigo da vida espiritual é o orgulho disfarçado de segurança. Todos, em uníssono, nos lembram: quem está de pé, cuide para não cair. E esse cuidado não é desconfiança de Deus, é desconfiança de si mesmo, é consciência da própria fraqueza, é humildade. E a humildade atrai a graça. Judas não foi humilde, não soube pedir ajuda, não quis mostrar sua fraqueza. Escondeu-se, isolou-se, manteve as aparências. E no fim, perdeu-se. Pedro, por outro lado, caiu feio, mas foi humilde. Deixou-se olhar por Jesus, chorou, esperou, e por isso foi restaurado. Essa diferença é um tesouro espiritual, porque nos mostra que Deus não exige de nós perfeição infalível. Ele exige verdade, transparência, sinceridade. Ele quer corações que o buscam com autenticidade, mesmo que sejam imperfeitos. Judas viveu perto de Jesus, mas guardava máscaras, guardava segredos, e isso o sufocou. O chamado da igreja, então, é claro: não julgue, vigie, não se exalte, humilhe-se diante de Deus, não se compare aos outros, olhe para si mesmo, pergunte: como está meu coração? Como está a minha intimidade com Deus? Estou apenas caminhando com Jesus ou estou realmente vivendo nele? Estou só participando da ceia ou entregando minha vida com sinceridade? Essas perguntas não são para gerar culpa, são para gerar luz, porque só quem se enxerga pode mudar, e só quem muda se salva. Judas não se enxergou, não quis encarar a própria condição. Pedro sim, e isso fez toda a diferença, e pode fazer na sua vida também. Talvez hoje você se veja distante, talvez perceba que sua fé esfriou, que sua oração se tornou mecânica, que seu coração anda distraído, pesado, indiferente. Não ignore isso. Não ache que é normal. Não deixe a fé morrer em silêncio. Volte, recomece, vigie, porque a graça de Deus está aqui, pronta, viva, disponível, e quer reacender em você o que se apagou. A história de Judas não é para gerar desespero, é para gerar temor santo. Não é para nos paralisar, é para nos despertar. Porque se até ele que caminhou com Jesus caiu, então todos nós precisamos estar atentos. Mas ao mesmo tempo, se a misericórdia estava disponível para ele até o fim, então também está para nós, ainda agora. E se essa mensagem tocou seu coração, não a deixe passar. Se hoje Deus te acordou com essa palavra, responda. Dê um sinal.
curta este vídeo. Isso ajuda a espalhar luz. Inscreva-se no canal, ative o sininho para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé. E mais, compartilhe com alguém. Envie para aquela pessoa que precisa recomeçar, que precisa se reconciliar com Deus, que talvez esteja vivendo um drama parecido com o de Judas e não sabe que ainda há tempo, porque há. Enquanto há vida, há tempo. Enquanto há tempo, há esperança. E enquanto há esperança, a salvação está próxima. Que o exemplo de Judas nos faça tremer, mas também nos faça decidir. Pela verdade, pela humildade, pela vigilância e, acima de tudo, pela misericórdia. Que Deus te abençoe. E que, ao contrário de Judas, a sua história termine nos braços do Pai. Amém.